E aí, meus queridos, como vocês estão? Antes de mais nada, eu quero explicar aqui uma coisa para vocês. Peço desculpas se essa gravação não sair legal, porque eu tenho um vizinho que está fazendo a reforma e eu tenho uma vizinha que está tocando música gospel, ela portou bem evangélica, e é isso. Mas eu vou dar o meu melhor aqui para conseguir gravar, porque já atrasou demais. Vamos continuar falando sobre a Grécia Antiga e mais precisamente sobre a organização política dessa Grécia. Você sabe que todas as cidades elas têm o seu comportamento. E por que eu estou falando de cidade? Porque a Grécia ela não pode ser a Grécia Antiga ela não pode ser chamada de país. Ela era uma região composta de diversas cidades-estado. E o que é uma cidade-estado? Cidade-estado é cidade que ela vai ter a sua própria lei, ela vai ter sua própria organização política, mas ela faz parte dessa região que eu posso chamar de Grécia. Por exemplo, Atenas é completamente diferente de Esparta, mas as duas formavam a Grécia. E isso é o diferencial, é por isso que nós chamamos de cidade-estado. E como era, né, esses povos? Já nasceu assim? Já se formou assim? Não. Entendemos que até chegar nessa região, nessa formação, passou-se por um longo processo. E antes de haver essa Grécia, que chamamos de Grécia Antiga, tinham os gênos. E o que eram os gênos? Eram uma espécie de organizações familiares. Eram grupos familiares que tinham um sistema patriarcal. Ou seja, o que seria isso, esse sistema patriarcal? Eu tenho uma figura masculina muito importante, que ela vai ser detentora da administração daquele grupo, que ela vai ser detentora das questões jurídicas, das questões militares, da questão religiosa, que é muito forte na Grécia. Então, é algo muito característico, muito forte nesse início. Tanto que a gente vai chamar de comunidades gentílicas. E, inclusive, você, católico e evangélico, quando você abre a Bíblia, os seus pais abrirem a Bíblia, por exemplo, também vão encontrar a palavra gentil. E essa palavra gentil vem desse termo, gentílico, que eram esses povos gregos antigos. E aí como que eles se organizavam, né? Eles dependiam da agricultura, como vai acontecer em muitos daqueles povos antigos. Então eles tinham um sistema de agricultura, e só que com o passar do tempo vai aumentando a demanda populacional. Então tem muita gente numa determinada região e, logicamente, são mais bocas para comer e vai faltar comida em um determinado momento. E acontece que vai haver um fechamento para essa quantidade de povos. Então as terras que ali existiam, elas vão ser mais controladas por um grupo só, por uma pessoa só, e essas outras pessoas vão ficar sem, né? Porque é muita gente para pouca comida, vamos dizer assim, mas para ser mais encaixar um pouquinho na cabeça de vocês. E essas pessoas é quem vão formar as cidades, elas vão se agrupar em cidades. E seriam essas as cidades-estado, que também vão ser conhecidas como polis. Então, gravem esse nome. Polis significa o mesmo que a cidade-estado, que elas vão ter a sua própria estrutura. E ali, essas cidades-estados, ou eu vou utilizar o termo polis, essas polis, elas, no período da monarquia, que também acontece lá na Grécia, a monarquia, por exemplo, ela nem tinha tanta autoridade, vamos dizer assim. Porque quem vai mandar nessa terra, nessa região, são os aristocratas. Esses chamados aristocratas são os mesmos proprietários de terra. Então eles tinham um conselho, que aí eles determinavam algumas coisas que o rei realmente podia fazer ou não. Então não tinha tanta liberdade para essa figura da monarquia.
Essas cidades-estados, elas vão ter características únicas, principalmente lá em Atenas, porque Atenas, ela existe até hoje, ela é a capital da Grécia, e ela foi uma cidade muito importante na antiguidade. E elas tinham uma arquitetura muito definida, uma arquitetura muito peculiar e única. E alguns pontos dessas cidades a gente pode separar e nomear, por exemplo, como vai acontecer com a Acrópole, a Haste, a Ágora. Eu vou explicar cada um para vocês. A Acrópole era o local mais alto, por exemplo, na cidade de Atenas era o local mais alto. E o que tinha nessa Acrópole? Ela era também chamada de cidadela, então ali era um local onde eles podiam construir um templo, e existe o templo chamado Partenon. Esse Partenon era o templo da deusa Atena, que é na verdade o nome da cidade, é uma homenagem a ela, que é, vamos dizer, a padroeira da cidade. E se tem uma coisa que o povo grego era religioso. Eles tinham uma devoção assim muito grande aos seus deuses. E lá na região de Atenas era muito forte essa figura religiosa da deusa, tanto que existia uma estátua dela, uma estátua muito grande. E embaixo vai ter a Haste e a Ágora. Embaixo de onde? Embaixo da Acrópole. Tem a Acrópole e aí logo mais embaixo eu vou ter a Haste e a Ágora. E o que são esses locais? A Haste é onde faz o comércio. E a Ágora é onde eles se reúnem para as tomadas de decisões naquela cidade. E aqui eu tenho 3 coisas muito importantes. Na Acrópole eu tenho a religião. Na Haste eu tenho o comércio. E na Ágora eu tenho as questões jurídicas, as questões populares, a política. Então aqui são essas 3 bases que toda sociedade ela basicamente tem: a religião, o comércio, que é a economia, e a política. Uma das características também é que essas cidades tinham muros. Então hoje você não vê, por exemplo, Parnaíba tendo um muro, né? Mas alguns aí querem edificar muro à torta e à direita, né? Mas as cidades elas tinham muros porque haviam muitas invasões, muitas guerras, então era meio que obrigatório uma cidade ter. Outra característica da cidade-estado ou da polis é que eles falavam a mesma língua, eles tinham a mesma religião, mas eles eram governados por grupos. Então, ali, ao mesmo tempo, tinham grupos que eram opostos um do outro, tinham decisões diferentes, partidos políticos, vamos dizer assim. E isso faz com que lá na Grécia eles passem a adotar um sistema de oligarquia. E o que seria a oligarquia? É quando grupos passam a controlar o poder. E que grupos são esses? Grupos de proprietários de terra. Então eles eram quem governavam. Até que na Grécia também vai acontecer um sistema de tirania. E o que seria uma tirania? A tirania ela é o oposto da oligarquia. Se a oligarquia é comandada por um grupo de proprietários de terra, a tirania ela vem a ser governada por um só. E de acordo com o próprio idioma grego, tirania significa aquele que toma o poder à força. O tirano, ele toma o poder à força. Então não era um governo muito bem visto. Ele é basicamente um usurpador. Então não era para ele estar ali. Ele ocupou aquele lugar usando a força. E como que a Grécia se espalha? Porque ela se espalhou, né? Não ficou só ali naquela região. Não foi apenas em Atenas. Mas a Grécia, ela começou a se expandir, ela começou a criar colônias.
Como a gente já falou do relevo, de toda essa dificuldade que o grego tinha para plantar, que o grego tinha para manter uma atividade de agricultura, uma atividade que pudesse lhe favorecer, eles tiveram que sair para algumas regiões favoráveis, mais favoráveis, na verdade. E aí, por isso que a Grécia chegou a ter colônias na região da Itália, que, no caso, por exemplo, da cidade de Nápoles, ela foi meio que edificada por gregos, e também lá na França, na cidade de Marsella. E não apenas essas duas cidades, mas várias outras regiões. Tanto que a Grécia ela chega à região da Ásia Menor também. Outra coisa muito importante é que ela define essa condição de cidadão, do termo da cidadania, e isso é muito característico. Se hoje a gente pode considerar no Brasil cidadão todo aquele que ele exerce uma função, que ele faz parte de uma sociedade, a partir do momento que você tem, por exemplo, a partir do momento que você tem CPF, você pode se considerar um cidadão porque você é registrado, ou mesmo antes, qualquer outro documento. Na Grécia, nem todos eles têm esse direito de ser chamado cidadão. Mas, claro, isso vai depender de cada governo, de cada governante, de cada tempo. A gente não pode julgar que durante todo esse período foi assim. Mas, por exemplo, no tempo da tirania, os estrangeiros e os escravizados, que eram a maior parte da população na Grécia, eles não podiam... Na Grécia não, na verdade em Atenas, que eu estou falando aqui de Atenas. Eles não podiam ser considerados cidadãos. Em outro momento também, as mulheres não eram consideradas cidadãs, porque elas simplesmente não tinham direitos de opinar, não tinham direitos de levantar voz política, por exemplo. Então isso é muito, muito presente nessa Grécia. A Grécia, na verdade, ela era uma sociedade muito voltada à figura masculina. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Tratamos hoje sobre a organização política dos povos gregos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as cidades-estados. Nós vamos falar das polis, as mais importantes. E deixo para vocês uma pequena atividade que tem na página 56. Mas junto a isso, eu vou colocar no Google Forms também uma atividade, tá bom? Então, acompanhem e façam suas atividades. Então, um beijo, um abraço bem grande para vocês e até a próxima aula.